Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Gil, tudo bem, querida? As pessoas estão entrando, vou aguardar mais um pouquinho. Desapegou. Rubi acabou de entrar também. Obrigada pela sua participação. Então, gente, eu agradeço aqui a presença de todos vocês. É com muita alegria que eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a importância do autoconhecimento. É um tema bem complexo, mas muito importante em nossas vidas. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok, um joia aí com o dedinho. Estão me ouvindo bem? Oi, Fátima, boa noite, tudo bem, querida? Então, gente, eu vou começar a nossa live, porque nós temos aqui 55 minutos para falarmos um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento. Para quem não me conhece, o meu nome é Fabiana Barbosa, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta, analista junguiana, Master Practitioner em Programação Neurolinguística e também sou consultora de treinamentos empresariais e palestrante. Então, eu vou começar falando aqui com vocês sobre a formação do ser humano. Como é que nós somos formados, né? Nós temos o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E todos esses sistemas que estão em nós, eles estão conectados. Então, uma vez que algo em nós está em desequilíbrio, consequentemente, todos os outros sistemas também serão afetados. Então, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu vou gerar um transtorno não só no meu corpo, mas em todos os meus sistemas. Esse é só um exemplo. E eu sempre costumo dizer que nós somos como o diamante. O diamante é uma pedra preciosa, muito bonita, mas para ela poder chegar nesse processo, ela teve que ter um polimento. E nós somos como o diamante. Nós nascemos como uma pedra bruta, né? E vamos sendo lapidados, polidos no decorrer da nossa existência. E esse processo, às vezes, na maioria de suas vezes, né, eles são muito dolorosos, porque gera algum sofrimento no decorrer desse polimento. Então, primeiro a gente nasce com uma pedra bruta, vamos sendo polidos, para a gente poder tornar-se um belo diamante. Agora, infelizmente, existem pessoas que optam, né, por permanecer nesse processo bruto da pedra, né, e não se permite ser lapidado, né. Então, quando a gente consegue entender que esse processo é importante para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento espiritual, fica mais suave, fica mais fácil, não fica tão penoso. E em outras palavras, a afirmação de que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro é um mito, né? Então, agora eu vou começar a explicar a parte física do nosso ser. Então, nós temos o cérebro, né? E a gente tem um potencial enorme, mas usamos muito pouco, talvez por falta de conhecimento. Então, nós usamos todo o potencial do nosso cérebro.
o tempo todo. O cérebro ele tem a capacidade de registrar em média de 1.500 estímulos por segundo. E esses estímulos, eles recebidos, eles são captados, registrados na representação interna e na fisiologia da linguagem e vai alterando automaticamente e fazendo as conexões conforme os estímulos são captados, né? Boa noite para quem está chegando. É um prazer enorme tê-los aqui. Eu me chamo Fabiana Barbosa, acabei de fazer minha apresentação. Sejam muito bem-vindos. Bom, continuando. O lado direito do cérebro, ele é responsável pelo pensamento artístico, intuitivo, poético, romântico, criativo e perceptivo. Já o lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela habilidade da fala, pelo pensamento lógico, matemático, racional. Gostaria também de fazer uma observação, gente, que eu tô muito resfriada, então a minha voz tá horrível, tá? Pode ser que em algum momento eu precise dar um tempinho para beber uma aguinha, tá bom? Bom, a metade esquerda do nosso cérebro comanda o lado direito do nosso corpo. Inverte, né? E a metade direita comanda o lado esquerdo do corpo. E o que é mente? Nós também somos constituídos, como eu disse, corpo, mente e espírito. Agora eu vou falar da mente. Então, o que é mente? Né? Quando eu falo a palavra mente, o que aparece na sua tela mental? Existe uma confusão entre os conceitos do que é o cérebro humano e o que é mente. O que é uma mente consciente e uma mente inconsciente. E de fato existe uma diferença entre eles. Há diversas discussões sobre a mente. Então podemos entender que o cérebro, ele é a parte física, ou seja, é um órgão que se encontra na cavidade craniana e que apresenta uma grande quantidade de neurônios. Então a mente, ela representa a parte intangível, né, e funcional deste órgão. A mente, ela é a programação de todas as informações recebidas, como crenças, experiência, de tudo que você viveu até agora, as suas emoções, os seus medos, os seus hábitos. Por isso, o programa que roda na sua mente é diferente do programa que roda na mente do seu irmão. Porque nós somos seres individuais, né? Então, cada processamento é diferente. Por isso que ninguém é igual ao outro. Nós somos únicos. A mente inclui os processos cognitivos, percepção, atenção, pensamentos, julgamentos, raciocínio lógico, que são realizados pelo cérebro. O cérebro não é a mente, mas ele precisa da mente por causa das programações elaboradas. Ele precisa das crenças, ele precisa das nossas experiências de vida, né, que nós vivemos até agora. E assim a mente pode ser reprogramada, né? Como assim ela pode ser reprogramada? Sim, ela pode ser reprogramada através dos seus pensamentos. Quando você cria novos padrões de pensamentos, você consegue fazer essa reprogramação. E quando você não consegue fazer isso sozinho, você pode procurar ajuda terapêutica, ajuda de um profissional na área de hipnose. Então, esses pensamentos, eles podem ser reprogramados através da programação neurolinguística, da hipnose, como eu falei, da psicanálise ou da psicoterapia. E, enfim, você consegue modificar suas crenças e ressignificar as suas emoções. E é o que eu faço, né? Eu sou uma especialista em reprogramação mental através dos recursos da programação neurolinguística, a da hipnose e da psicanálise. Quando você busca
Uma terapia, por exemplo, você está buscando o seu autoconhecimento. Então, a terapia também é um autoconhecimento, né? E você está tomando consciência sobre si mesmo. E neste momento, você está ampliando a sua consciência. Licença que vou beber um pouquinho de água. Então, isso é muito bonito. Eu acho tudo isso muito lindo, né? Um exemplo interessante é, por exemplo, o médico neurocirurgião, ele é especialista em realizar cirurgias no cérebro, no sistema nervoso, mas não faz cirurgia da mente, né? Não existe cirurgião da mente. Então, o psicanalista, o hipnoterapeuta, o coach, são programadores responsáveis em reprogramar a sua mente, ressignificar as suas emoções. A consciência é o aqui e o agora, este momento que nós estamos vivenciando neste momento, né? Mas daqui a 5 segundos já será passado. Ou seja, todas as informações recebidas neste espaço de tempo irá para o seu subconsciente, né? Então, o subconsciente é como se fosse o Windows do seu computador, né? Onde você entra e tem vários programas, onde estão as suas emoções, as suas crenças, os seus valores, as sensações, todas as informações recebidas e armazenadas. O inconsciente, ele é tudo que não tem consciência, tá? O inconsciente, por exemplo, é como o seu estômago. O seu estômago, ele funciona de forma autônoma, né? Independente e de forma inconsciente. Você não tem que ficar falando para o seu estômago o que ele tem que fazer. Agora você vai receber comida. Agora você vai tirar comida. Agora você vai sentir fome. Então, a gente não tem que fazer esses comandos para os nossos órgãos, né? Os nossos órgãos, eles funcionam de forma autônoma. Então, simplesmente funciona. E se apresenta algum problema, ele dará sinais do seu mau funcionamento. A maioria dos estímulos que nós recebemos pelos nossos 5 sentidos, eles são inconscientes. E aí eu pergunto para você, tá? Quem é você? Eu tô perguntando o que é você, quem é você? Não o que você faz, não os papéis que você representa, mas sim quem é você. Quando me fizeram essa pergunta pela primeira vez, eu sinceramente não soube responder. Porque eu comecei a dizer para a pessoa, eu sou Fabiana Barbosa, e essa pessoa perguntava, quem é você? Eu sou psicanalista, quem é você? Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã. E chegou um momento que eu não conseguia mais responder, porque ele continuava perguntando quem é você. E aí eu entendi que ser, quando nós somos quem eu sou, eu estou afirmando lá no fundo do meu ser quem eu sou, não é? Então, tudo de mais bonito, de mais sagrado, de mais sublime está em mim. Então, eu sou generoso ou generosa, eu sou simpática, eu sou empática, generosa, caridosa, simpática e por aí vai. Mas, quando eu afirmo eu sou, é muito importante que eu entenda que eu estou afirmando como se fosse uma divindade. É tudo de mais sagrado, mais poderoso que há em mim, né? Então, a partir de agora, quando perguntarem quem é você, nesse aspecto, né, do seu ser, e você também vai fazer a sua autoanálise, e você vai começar a pensar quem eu sou. E o que você está fazendo aqui neste mundo? O que você tem feito da sua vida? O que você quer para a sua vida? Você está realizado profissionalmente? Você está realizado espiritualmente? Você está realizado sentimentalmente? Fisicamente?
E como que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você consegue se ver daqui a 10 anos? E como é que você consegue se ver daqui a 20 anos? Fica então aí para vocês refletirem, não precisa responder agora, mas eu sugiro depois vocês assistirem mais uma vez a live, pegar uma folha de papel e vocês vão respondendo essas perguntas, porque quando a gente passa para o papel, a gente está fazendo uma terapia. A gente está fazendo uma autoavaliação e isso é muito importante para a gente começar a entender como que nós funcionamos, quais são os meus limites internos e externos, o que eu quero para mim, o que é bom para mim, rever as crenças, né? Então, o ser humano, ele precisa de estímulos para se motivar o tempo todo. O tempo todo eu preciso criar estímulos e me motivar para poder trabalhar, para poder viver, para poder fazer uma atividade física, né? Para o lazer, para ser feliz. Gente, eu não gostava de atividade física. Nunca gostei. Eu fazia na marra. E eu tinha um problema muito sério, quer dizer, tinha, não, ainda tenho, que é a balança. Uma hora eu tô com um pouco gorda, uma hora eu estou magra e fico naquele efeito sanfona. Então eu demorei muito tempo para poder entender que a atividade física, ela é fundamental para promover a minha saúde, né? Hoje eu tenho essa consciência, eu consigo visualizar isso e sinto prazer em fazer atividade física. Então, mas eu demorei muito para poder perceber isso, mas não tem problema, porque nunca é tarde para a gente recomeçar. Então, eu gostaria de perguntar para você, como que você se imaginaria se você vivesse sem estímulos? Talvez você já tenha vivenciado isso, ou você conhece alguém que esteja passando por isso. A pessoa, quando perde totalmente os seus estímulos, ela perde a vontade praticamente de viver, né? Ela entra em depressão, ela fica totalmente desmotivada para o trabalho, para a vida, começa a ter tédio. Logicamente, depois começam a gerar as doenças, vícios de toda ordem, tristeza, angústia, desvalorização, introversão, né? A pessoa começa a ficar muito introvertida. E quando esses sintomas vão se acentuando, vão se somando, gera o desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai gerar doenças, né? Então, todo esse processo vai gerar muito sofrimento. E por isso que é importante a gente se avaliar diariamente para a gente poder ficar atento quando perceber que está começando a faltar estímulos, para a gente poder buscar ajuda, se não conseguir resolver sozinho. E é muito importante a gente investir na nossa autoestima, buscar elevar a nossa autoestima, porque a autoestima, ela é o ato de nos amar, de nos respeitar, de nos valorizar. E é importante a gente buscar o nosso desenvolvimento pessoal através das terapias, dos cursos motivacionais, da alimentação saudável, da atividade física, da meditação, da yoga, contato com a natureza. E quais são os benefícios da autoestima elevada? São inúmeros, né? Porque você consegue manter a sua saúde equilibrada, você consegue ter bons relacionamentos, você tem um estilo de vida mais saudável, tem maior produtividade, entusiasmo pela sua vida, alegria interior, coragem, esperança de dias melhores, motivação na vida pessoal e profissional e assim muito mais. A vida, ela é como jogar uma bola na parede. Se ela for jogada azul, ela voltará azul. Se a bola for jogada verde, ela voltará verde. Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. Mas se você jogar a bola fraca, ela também voltará fraca. Então, por isso, nunca jogue uma bola na vida de forma que você não esteja pronto a recebê-la. A vida não dá, não empresta, a vida não se comove, nem se apieda.
tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Albert Einstein. Fica aí para reflexão. Então, os nossos pensamentos, com as nossas palavras e nossas atitudes, é o arremesso da bola, né? E aí eu te pergunto, que tipo de bola você tem jogado diariamente? Quais são as bolas dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações? Como é que você tem jogado essas bolas? Porque às vezes a sua vida fica muito bagunçada, a sua vida fica muito desequilibrada e você não sabe, às vezes você não consegue entender, não tem essa percepção do que está acontecendo. Eu sou trabalhadora, eu sou honesta, mas quanto mais eu faço coisas, pior parece que ficam essas coisas. Eu não sei o que está acontecendo, parece que eu só atraio coisas ruins, muito sofrimento. Vamos observar como é que estão os seus pensamentos, porque os pensamentos, eles são muito poderosos, eles têm energia, e essas energias, elas plasmam em nossa volta, no ambiente, para o universo. Então, se a gente quer atrair coisas boas, nós precisamos mudar a nossa conduta mental, promover a nossa saúde mental, né? E quando a gente não consegue fazer isso sozinho, aí é preciso a gente buscar ajuda. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, né? A autoestima elevada também. Então, quando nós temos o autoconhecimento, a autoestima elevada, a mais autoconfiança e mais objetivo de vida, eu costumo dizer que nós temos o sucesso, né? Porque nós somos pessoas de sucesso, mas nós precisamos aprender a explorar todos os nossos recursos internos. E quais são os nossos recursos internos? Tudo que há de mais bom e sagrado em você. Você tem habilidades, dons, talentos, mas às vezes você, por não se conhecer, você não consegue exteriorizar, né? Então, conhecer a si próprio é conhecer os seus sentimentos, conhecer o seu potencial, é conhecer o que você dispõe. E conhecer os seus recursos, você conhece os seus limites. E conhecendo os seus sonhos, você vai conhecer os seus talentos. Então, conhecer as emoções, só um minuto. Então, conhecer as nossas emoções, nós vamos aprender a conhecer os nossos objetivos e vamos obter os resultados que nós tanto almejamos. E eu gostaria de perguntar para você, como é que você tem se estimulado para o seu trabalho na segunda-feira? Pergunta difícil, não é? Como é que é a segunda-feira para você? Bom, eu vou falar a minha experiência. Eu tive a síndrome da segunda-feira. Por muitos anos eu sofria de uma síndrome aos domingos, de muita tristeza, muita angústia, principalmente no horário de 6 horas da tarde. Eu não conseguia entender porque justamente no domingo, 6 horas da tarde, eu começava a chorar, ficava triste. Era horrível aquela sensação. E aí, quando comecei a buscar meu autoconhecimento, eu entendi que a segunda-feira, ela era muito dolorosa, era muito sofrimento para mim, porque eu não gostava do meu trabalho. O meu trabalho, ele era muito ruim. Eu não gostava dos meus chefes. Eu tinha vários chefes e eles eram muito arrogantes, eles eram muito materialistas e eles humilhavam mesmo. Não só a mim, mas algumas pessoas também. E havia ali um assédio moral também. Então, quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a me capacitar e buscar novos trabalhos, um novo local de trabalho, né? Por muito tempo eu fiquei naquele trabalho, porque realmente eu precisava dele, mas quando eu me senti mais segura e eu entendi o que estava acontecendo, então eu me capacitei e comecei a buscar outras oportunidades. E aí eu deixei de ter a síndrome da segunda-feira, graças a Deus. E eu pergunto para você, que tal você ver o seu trabalho, seja ele qual for,
né? Mesmo que você trabalhe no seu lar, que hoje em dia isso está muito comum, né? O home office. Como é que você vê o trabalho no dia a dia, né? E aí eu vou sugerir para você, que tal você ver o seu trabalho com outros olhos? E buscar estímulos positivos para torná-lo mais encantador e prazeroso. Todos os dias, pense em novas possibilidades. Esteja aberta a novos resultados. E como que você tem gerenciado o seu tempo? Durante a live eu vou fazer vários questionamentos, porque uma das que eu considero muito importante, das etapas que eu acho muito importante, é a gente se autoavaliar. E os questionamentos, eles são muito importantes para a nossa avaliação. Então, como que você tem gerenciado o seu tempo? E aí eu vou ler aqui para vocês a parábola do lenhador sem tempo, tá? Deixa eu ver onde coloquei. Ah, tá aqui. A parábola do lenhador sem tempo foi escrita pelo escritor Alexandre Rangel, do livro As Parábolas na Empresa. Um caçador saiu para o seu dia de lazer e, ao entrar na floresta, encontrou um forte lenhador que tentava derrubar uma árvore. Ele passou o dia todo caçando e, ao retornar para o seu hotel, passou novamente pelo lenhador, que ainda continuava tentando derrubar a mesma árvore. O caçador percebeu que o machado utilizado pelo lenhador não estava afiado. Disse então ao lenhador: "Por que você não afia esse machado?" O lenhador lhe respondeu: "Não posso, eu não tenho tempo." Olha só, quanto tempo esse lenhador perdeu por não ter afiado o machado, não é? Então, moral da história: se a gente fizer sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, nós vamos obter sempre os mesmos resultados, não é? E quanto tempo, às vezes, nós perdemos porque nós não queremos mudar, não queremos encontrar soluções, ficamos focados ali só no problema. E quanto tempo perdemos? E o nosso tempo aqui na Terra, ele é muito precioso. A gente não pode desperdiçar, né? Fica aí para uma reflexão. E como que você tem levado a vida? Ou você deixa que a vida te leve? Você é o tipo de pessoa que vive se isolando ou fugindo de si mesmo ou dos outros? Você anda desanimado? Você anda sério demais? Você tem trabalhado muito? Você anda acomodado na sua zona de conforto? Como é que você tem levado a vida? Tô lendo aqui um comentário. Depois eu vou ver se eu consigo ler os comentários, tá bom? Bom, agora eu vou ler para vocês uma parábola taoísta que se chama O Monge e a Vaquinha. Eu não sei quem é o autor dessa parábola, mas eu encontrei ela no site Transições, por Hélia Jorge. E aí eu vou ler rapidamente aqui para vocês, por uma breve reflexão, tá bom? Um mestre sábio e o seu discípulo caminhavam por uma montanha, em direção ao mosteiro, onde iriam permanecer durante 1 ano. Com a aproximação da noite, procuraram um lugar onde pudessem pernoitar. Logo adiante avistaram uma isolada e simples casa de madeira. Na casa vivia um casal humilde com 3 crianças. A família andava descalça, com roupa suja e a desfazer-se. O dono da casa, extremamente solícito, recebeu-os de bom grado. Repetidas vezes se desculpou, ora por não servir mais do que um pouco de leite para o jantar, ora por não poder oferecer mais conforto, tendo apenas um chão forrado com palha para os viajantes passarem a noite. Contudo, para o monge e o seu discípulo, era suficiente. Na manhã seguinte,
Antes de os visitantes seguirem a viagem, o casal serviu o desjejum, que é o café da manhã. Na mesa havia somente um pouco de leite, queijo e manteiga. O monge, intrigado, indagou: observei que neste lugar não há sinal de comércio ou trabalho. Também não vimos nenhuma plantação. Como é que vocês conseguem sobreviver aqui? O dono da casa respondeu: temos uma vaquinha milagrosa que repousa atrás da casa. Com o leite que ela nos dá, conseguimos produzir alguns alimentos para nós e vivemos do pouco que resta que conseguimos vender. Prontos para retornar à jornada, os viajantes agradeceram à família que os recebera e partiram. Porém, em vez de seguir a viagem após alguns metros de caminhada, o monge contornou a pequena casa à procura da vaca, soltou-a e ordenou ao seu discípulo: mate-a. Apesar de incrédulo, o discípulo assustado obedeceu, atirando a vaca de um precipício que havia mais adiante. Mestre, acabaste com o único sustento da família que nos recebeu tão gentilmente, disse o discípulo indignado. Mas o mestre não disse nada. Um ano depois, o mestre e o discípulo abandonaram o mosteiro, regressando pelo mesmo caminho. O discípulo, que não se tinha esquecido do incidente, pensava na maneira de pedir desculpas à família. Ao chegar no local, porém, o discípulo ficou surpreendido. Em vez de casa de madeira, havia uma grande casa pintada, havia plantações e um bonito jardim. Galinhas andavam por ali e as 3 crianças brincavam fortes e cheias de energia. O monge então decidiu chamar a família e pedir uma refeição. O dono da casa, bem vestido, reconheceu-os, atendeu-os com um grande sorriso e serviu-lhes um belo banquete. Ao ver a surpresa, o dono da casa contou: a nossa vaca, que era o nosso único sustento, caiu num precipício. Ao princípio entramos em desespero, mas rapidamente fomos obrigados a procurar outras fontes de rendimento. Descobrimos capacidades que não sabíamos que tínhamos, e aos poucos fomos evoluindo e aprendemos a plantar e cultivar diversas frutas e hortaliças e comercializá-las na cidade. Assim, e apesar da perda da nossa vaca, hoje temos uma vida muito melhor do que antes. Que lição, né? Só um minuto. Então, moral da história. Essa história, ela podia ser contada para muitos de nós, né? Porque nós temos uma vaca em algum momento de nossa vida, ou várias vacas na nossa vida, né? Porque a vaca aqui está representando o obstáculo. Então, qualquer coisa que se torna obstáculo ao nosso crescimento emocional, material, espiritual, é porque nós nos habituamos a ela, né? Porque nos é confortável, porque acreditamos ser a nossa única fonte de sobrevivência. E aí nós não abandonamos. Assim, na minha opinião, é uma parábola, né? Mas ele podia ter poupado a vaquinha, levado ela, doado ela para outra pessoa, não precisava ter matado, né? Mas o que isso vem trazer para nós como reflexão é a importância da gente não se acomodar no sofrimento. Porque quando a gente se acomoda no sofrimento, e a gente aprende a viver só do pouco, né? E a gente precisa eliminar esses obstáculos, porque atrás de um problema, sempre ele vem acompanhado de solução. É muito mais fácil. A gente não fica com medo de ter problemas, porque a gente sabe que os problemas, eles possuem soluções. Mas quando a gente está muito focado no problema, no obstáculo, a gente não consegue visualizar as soluções. A gente não consegue exteriorizar os nossos dons, nossos talentos, sermos criativos, né? Então fica aí como reflexão.
para a gente eliminar essas vaquinhas, esses obstáculos de nós e da nossa vida. E eu digo sempre para as pessoas, e vou dizer para você, dê o melhor de si em tudo que se propor a fazer. Busque sempre a excelência, gente. Porque quem ganha com isso é você. Você que ganha quando você faz alguma coisa bem feito. Seja uma coisa muito simples no seu dia a dia, como lavar um copo, como você fizer vários projetos importantes. Busque sempre dar o melhor de si. Não tenha o pensamento negativo de que se você não, que você pode fazer de qualquer jeito, porque a pessoa não vai ver que você está fazendo. Esse pensamento ele é muito errado, porque como eu disse no início, tudo que nós jogamos, ele volta para nós. E depois acontece alguma coisa na sua vida e você não entende por quê, mas é porque lá atrás você jogou essa bola, você não fez direito. Entende? Então, quando a gente dá o melhor de nós em qualquer coisa que a gente faça, o beneficiado somos nós mesmos. Claro que o outro também é, mas vai voltar para nós tudo que nós fizermos, não é? Então, pergunte-se diariamente, como eu posso melhorar? Não é? Você fez, deu o melhor de si, mas se pergunte ainda, como eu posso melhorar? Essa é uma pergunta que tem que fazer parte da sua vida e você se perguntar o tempo todo. Por mais que você elogie a si mesmo, ou as pessoas te elogiem, mas você sempre vai pensar, eu posso ser melhor, eu posso melhorar. Então você vai se lembrar sempre que todo estímulo ele é fundamental, mas você precisa também aprender a respeitar os seus limites, né? Eu tô falando aqui para você buscar dar o seu melhor em tudo que você se propõe a fazer, mas aprendendo também a respeitar os seus limites internos e externos. Porque tem pessoas que querem abraçar o mundo, né? E acabam se prejudicando, porque estão fazendo além da sua capacidade, né? Então, eu tinha um cliente, vou contar aqui rapidamente, que ele era viciado em trabalho, né? E ele chegou ao ponto de não beber água, ele não bebia mais água, para poder não fazer xixi, para ele não ir ao banheiro, porque se ele fosse ao banheiro, ele ia perder muito tempo. Veja bem a que ponto ele chegou. E ele, quando me procurou, ele já estava com problemas muito sérios nos seus rins. Os rins estavam parando praticamente de funcionar. Mas ele queria que eu fizesse um milagre. Eu falei assim, olha, aqui você vai buscar o seu autoconhecimento, nós podemos utilizar algumas técnicas, mas é importante você se conscientizar e aprender a respeitar os seus limites internos, gerenciar o seu tempo. Então, infelizmente, não deu tempo, né? Ele só foi lá umas 2 sessões, mas logo ele foi internado, né? Ele foi internado e ele quase perdeu os seus rins, né? Teve que fazer um tratamento. E eu falei, quando terminar o tratamento, você volta, só que ele não voltou. E aí eu fiquei pensando, será que ele mudou? Será que esse alerta do corpo físico ajudou ele por alguns momentos que ele teve que parar, que ele foi obrigado a parar, né? Ele fazer a sua autoanálise? Não sei. Mas fica aqui como uma reflexão para nós, né? Que temos que tomar cuidado com o estresse, tomar cuidado com os excessos de toda a ordem, tomar muito cuidado com a falta de estímulos. E quando sentir que você não está conseguindo sozinho, buscar ajuda. E agora eu vou pedir para você decorar os 7 mandamentos do seu poder pessoal, tá? Faça mentalmente, tá bom? E depois assista mais uma vez a live e anote esses mandamentos para você fazê-los todos os dias. Então, primeiro, eu sou responsável pelas minhas experiências. 2. Os meus pensamentos constroem o meu futuro. 3. A única oportunidade para modificar-me é reconhecer o que desagrada em mim. 4. Modificando os meus pensamentos, eu transformo sentimentos negativos em positivos. 5.
Perdoando, eu me liberto de energias passadas e posso seguir adiante. Sexto, aceitando-me e amando-me, eu permito que os outros me aceitem e me amem. E sétimo, meu poder está aqui, no momento presente. Terminei. Terminei a minha a minha fala. E agora eu quero ver aqui o que vocês escreveram aqui. Deixa eu ver se tem aqui algum comentário. E aí, gente, o que vocês acharam desses itens que eu acabei de abordar aqui? Ah, tem uma pessoa aqui. Jolu Baza. Se vimos bem cada segunda-feira, como vemos e recebemos cada ano novo, podemos semanalmente tentar criar novos hábitos e mudar comportamentos para melhorarmos nossa vida e nossas relações cada vez mais. Isso mesmo. Parabéns. É por aí. Alguém mais comentou? Boa noite. A vaca pode ser vista como uma muleta também. Pode sim. Acaba virando uma muleta, né? Aí a Nutri Rúbia disse, problema sempre vai ter. Temos que focar nas soluções e não no problema. Isso mesmo, muito bem. Parabéns. Aí, você é iluminada. Ok, sou sim. Quando você receber um elogio, diga, eu sou, muito obrigado. Muito obrigado. Então é isso, gente. O que eu queria falar para vocês era sobre o autoconhecimento, né, que é muito complexo. Mas eu espero que eu possa ter somado, que eu possa ter contribuído um pouquinho para o seu desenvolvimento pessoal, tá bom? E eu me coloco à disposição para responder qualquer tipo de dúvidas. E agradeço muito se você curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Eu vou disponibilizar a live no feed, né? E no YouTube. E aí eu agradeço muito você fazer os seus comentários lá, tá bom? Deixa eu ver se alguém mais comentou. A Geice diz, amei a live, muito grata. Obrigada a você por ter participado. Ah, aqui a Célia. Oh, Célia, obrigada por você estar aqui. Ela disse, ela é o meu porto seguro, essa mulher é mil. Oh, querida, muito obrigada. Obrigada. Então, gente, muito obrigada. Eu vou finalizar aqui a live e vamos que vamos, né? Até a próxima. Eu espero que semana que vem eu volte aqui pra gente gravar uma outra live. Eu vou convidar um grande parceiro, o Francisco Rodrigues, ele já fez uma live comigo. E aí nós vamos falar aqui sobre a saúde mental, sobre a saúde financeira e eu aviso vocês, tá bom? Então, um abraço enorme, bem apertado virtualmente para vocês. Uma ótima sexta-feira amanhã, um bom final de semana e que você possa cada vez mais se amar, se respeitar, se valorizar, porque você é uma pessoa iluminada, uma pessoa de sucesso. Eu acredito em você. Fica com Deus.